O som do velho viaduto. Meu nome é Sérgio Amaral, e o que vou relatar a seguir é algo que, por mais que eu tente, não consigo esquecer. Não sei se é o destino que nos leva a certos lugares ou se é o próprio mal que se encontra neles, esperando. Para nos capturar, esta história ocorreu no interior da Bahia, em um pequeno vilarejo chamado Cantagalo. A princípio, eu fui lá em busca de descanso e um pouco de pesquisa para um livro sobre a história da estrada de ferro no Brasil. Mal sabia que essa jornada me colocaria no caminho de um mal ancestral que nenhum ser humano deveria conhecer. Eu sou historiador e, por profissão, estou acostumado a lidar com documentos e registros antigos. Quando soube que um trecho da velha ferrovia que passava por Cantagalo estava sendo restaurado, decidi visitar a cidade para investigar um pouco sobre a história local e o impacto da ferrovia na região. A cidade era pequena, mas seu passado estava marcado pela opressão do trabalho nas minas e nas construções da estrada, algo que despertava minha curiosidade. Cheguei numa sexta-feira ao anoitecer e fui logo recepcionado por um homem idoso, o Sr. Luiz, que morava perto da estação de trem desativada. Ele parecia ser o único a querer conversar sobre o vilarejo e seus segredos. A princípio, tudo parecia comum. Vilarejo era pacato, com suas ruas de terra batida e casas simples, mas algo em sua atmosfera me parecia estranho. Sr. Luiz foi um bom anfitrião, me contando sobre o grande viaduto de ferro construído no século XIX, que ainda se erguia sobre o vale. Ali nas redondezas, ele me avisou com um sorriso que não transmitia qualquer alegria que o viaduto não era para ser visitado à noite, e ele disse apenas: há muito tempo os homens que passaram por ali nunca voltaram. Eu ri daquilo e apenas agradeci pela hospitalidade, ignorando o tom de advertência. Na manhã seguinte, minha curiosidade foi mais forte do que qualquer conselho. Fui até o viaduto, que ficava a cerca de meia hora a pé do centro da cidade. O dia estava abafado. O calor seco e as nuvens pareciam ainda mais pesadas do que o normal. Quando cheguei ao viaduto, vi que a estrutura de ferro estava decadente, com algumas partes enferrujadas e outras quase desmoronando. A vista do alto do viaduto era de tirar o fôlego. Uma enorme área de mata seca, cortada por um pequeno rio que serpenteava por entre as pedras. No entanto, ao olhar para baixo, algo me incomodava. O som distante, quase abafado, mas que parecia se originar de algum lugar profundo abaixo, como o eco de um trem que jamais passaria por ali. Eu estava sozinho, mas a sensação de ser observado era constante. Quando me aproximei da borda, ouvi um som. Não era o som de uma brisa, nem de um animal, mas o som de passos lentos, pesados, como se alguém estivesse se arrastando, arranhando a terra lá embaixo. O vento parecia sussurrar algo em minha direção, mas quando olhei para os lados, não havia ninguém. A sensação de desconforto se intensificou e minha mente começou a questionar a realidade do que estava acontecendo. Voltei rapidamente para a pousada, perturbado, mas tentando afastar qualquer pensamento irracional. No entanto, à medida que a noite se aproximava, o som do viaduto invadiu minha mente. No escuro de minha pequena cama de hóspede, deitei-me, mas o barulho persistia em minha cabeça. Era como se ele estivesse cada vez mais próximo, como se o próprio viaduto estivesse vivo, respirando e se arrastando pela terra. Senti um peso no peito, como se alguém estivesse pressionando minha garganta. Não aguentando mais, decidi voltar até o viaduto durante a madrugada. Algo em mim dizia que precisava entender o que estava acontecendo, que precisava confrontar o mal que estava me envolvendo. Quando cheguei ao viaduto, tudo estava silencioso, mas a pressão no ar era opressiva. A lua estava alta no céu, refletindo uma luz fria sobre a ferrovia enferrujada, criando sombras que pareciam se mover sozinhas.
Fui até a borda novamente, sentindo o som que vinha de dentro da terra, agora claramente audível, como uma marcha fúnebre distante, um ritmo que se repetia. E então, no instante em que estava mais próximo da borda, uma figura apareceu à minha frente. Era uma silhueta indistinta, como uma sombra que se formava entre as trilhas enferrujadas. A figura parecia estar subindo do fundo do viaduto, como se estivesse se materializando da própria terra. Seus passos eram pesados, arrastados, como se alguém estivesse tentando caminhar, mas não conseguisse levantar os pés. A voz que então falou, vinda de um ser sem forma, não foi humana, era como um murmúrio, um sussurro, uma palavra que se repetia, como uma maldição. Voltarás, dizia a voz, e no momento em que aquilo soou, em meus ouvidos, uma onda de frio e pavor percorreu todo o meu corpo. A figura se aproximava, e embora eu não conseguisse distinguir seus traços, algo em sua presença me dizia que era muito, muito antigo. Tentei correr, mas as pernas não me obedeciam. A figura, em silêncio, me seguia, seus passos cada vez mais próximos, até que eu não pude mais suportar o medo. No instante em que consegui voltar a andar, ouvi algo ainda mais assustador. O som de um trem, com sua locomotiva estrondosa, vindo de longe. O som ficou cada vez mais alto, mas ao olhar para o viaduto nada vi. O próximo dia foi de confusão para mim. Voltei à pousada, mas a sensação de estar sendo observado não me deixou. Quando perguntei ao Sr. Luiz sobre o que havia acontecido, ele apenas sorriu com tristeza e disse: "A ferrovia nunca foi feita para ser desfeita. Os mortos continuam a viajar, mesmo quando não há mais trilhos." Eu nunca mais voltei ao viaduto à noite. O som ainda me persegue. E a figura que vi parece se mover pelas sombras da minha memória. Às vezes, penso que o viaduto, com seu metal enferrujado e sua velha estrutura, ainda guarda algo de muito antigo e maligno, aguardando por aqueles como eu, que ousam tentar entender o que não deve ser entendido. A relíquia de Pedra Verde. Meu nome é Renato Soares, e a história que vou contar não foi algo que eu tenha imaginado ou ouvido em rumores. Aconteceu comigo, e até hoje as memórias do que vi, ouvi e senti ainda me assombram. Trabalho como restaurador de artefatos históricos, especializado em peças e relíquias antigas. Sempre fui cético quanto a histórias de assombrações e mistérios. Mas a experiência que vivi no sertão da Bahia me fez repensar tudo o que acreditava. Foi no ano de 2017 que fui contratado por um pequeno museu em uma cidade esquecida pelo tempo, chamada Vila Pedra Verde. O lugar estava praticamente isolado, rodeado por um mar de mato seco e palmeiras, com o clima quente e abafado, típico daquelas terras. O museu estava em processo de reorganização, e entre os muitos artefatos que ali estavam, havia um em particular que me chamava a atenção. Uma escultura de pedra verde, uma figura de humanoide que parecia ter sido esculpida com maestria, mas de forma grotesca. Seu semblante era de sofrimento e seus olhos eram esculpidos de maneira a parecer que estavam constantemente observando quem estivesse por perto. A peça fora descoberta em uma escavação nas proximidades de uma antiga cidade indígena, datada de pelo menos 4 séculos. A história local dizia que a escultura era uma relíquia sagrada que representava um espírito protetor. No entanto, os registros também mencionavam algo mais perturbador: a lenda de que quem tocasse na figura ou tentasse movê-la desencadearia uma maldição que tinha sido colocada sobre ela por um sacerdote indígena que a esculpiu. Naturalmente, minha profissão me levou a ignorar essas histórias. Eu acreditava que tudo não passava de mitos populares, típicos de regiões isoladas. Na minha primeira noite em Vila Pedra Verde, fui recebido por um homem chamado Joaquim,
O responsável pela guarda e manutenção do museu, ele, como todos os moradores, parecia temer a escultura, embora não explicasse claramente o motivo. Você é novo aqui então. Cuidado com o que toca, disse ele de maneira enigmática, mas sem me dar mais explicações. Durante os primeiros dias, dediquei-me à restauração de vários itens, mas a escultura de pedra verde continuava a me fascinar. As histórias sussurradas pelas pessoas da cidade começaram a me incomodar. Ninguém, nem mesmo os funcionários do museu, se aproximavam dela. A lenda falava de um espírito vingativo que tomava conta da escultura, esperando para capturar a alma daqueles que ousassem tocá-la. Essa lenda, embora parecesse absurda, estava enraizada no povo local. E todos, de alguma forma, pareciam saber da existência dessa maldição. Na quarta noite em que estive no museu, fui incapaz de resistir ao desejo de examinar de perto a escultura. O ambiente estava frio e silencioso, com as únicas fontes de luz vindas das lâmpadas fracas e da luz da lua filtrada pelas janelas sujas. Caminhei até o pedestal onde a figura estava colocada e, sem pensar, estendi minha mão para tocar a pedra. No momento em que meus dedos entraram em contato com a superfície fria e áspera, senti uma onda de energia percorrer meu corpo, como se um choque elétrico tivesse sido disparado em minhas veias. Imediatamente, um som estranho começou a ecoar na sala. Algo como um farfalhar distante, como se vozes sussurrassem ao vento. Olhei ao redor, mas a sala estava vazia, exceto pela escultura e pelas sombras que as velas projetavam nas paredes. Fui tomado por um sentimento de claustrofobia, como se as paredes estivessem se fechando ao meu redor. Tentei me afastar, mas não consegui. Meu corpo estava paralisado, como se algo estivesse me segurando ali. Então, uma figura apareceu diante de mim. Era uma sombra que se formava lentamente, uma figura indistinta, feita de névoa e escuridão. Seus olhos, ou o que pareciam ser olhos, brilhavam com uma intensidade sobrenatural, e eu senti uma pressão esmagadora sobre meu peito. A voz, que não parecia vir de sua boca, soou diretamente em minha mente. Agora você acordou a alma adormecida. Renato Soares, a maldição se cumprirá. A figura não se movia, mas seus olhos nunca deixaram de me observar. Meu coração batia descontroladamente, e a sensação de morte iminente era palpável. A sala parecia girar em torno de mim, as paredes se distorcendo, e eu caí de joelhos, com a sensação de que algo estava se arrastando para fora do chão, algo terrível e velho. A figura se aproximou lentamente, e no último momento de lucidez que tive, eu percebi que, além da escultura, havia uma outra presença naquele lugar. Algo que estava preso ali por séculos, esperando que alguém como eu tocasse a pedra e quebrasse o feitiço. Mas o que mais me aterrorizava não era o espírito em si, mas o que ele dizia. A escultura é a chave. Agora você é parte dela. Quando acordei, estava no chão do museu, suado e ofegante, com a sensação de que tinha sido arrastado por horas em um pesadelo. O relógio na parede indicava que havia se passado apenas uma fração de tempo, mas tudo parecia diferente. A escultura, de alguma forma, parecia mais viva. Seus olhos me encaravam com uma intensidade maior, como se estivessem tentando me devorar. Nos dias seguintes, minha mente começou a se fragmentar. Ouvi vozes à noite, sussurros ininteligíveis, e a escultura parecia seguir meus movimentos, como se estivesse viva. Durante o dia, todos no vilarejo me evitavam, e até o Sr. Joaquim desapareceu. O que eu não sabia na época é que a escultura já havia feito de mim o próximo prisioneiro de sua maldição. Hoje estou aqui, à beira da loucura, tentando escrever o que aconteceu. A cada noite, a escultura me chama, e embora eu tenha tentado fugir, eu sei que ela nunca vai me deixar. Ela é agora parte de mim. E eu sou parte dela. Eu acordei o mal, e ele não me deixará ir.
O relógio do saco de cima. Meu nome é Alexandre Cardoso e sou um homem de ciência, ou pelo menos costumava ser. O que aconteceu comigo em uma pequena cidade do interior da Paraíba, chamada Saco de Cima, mudou minha percepção sobre o mundo. Para sempre. Não há mais explicações racionais que eu possa oferecer para o que vi e vivi apenas. Quero que minha história sirva como advertência. Há coisas neste mundo que não devem ser tocadas, muito menos desenterradas. Tudo começou quando fui chamado por um colega historiador, o Sr. Jorge Lima, para ajudá-lo em uma pesquisa de campo sobre um antigo casarão na cidade de Saco de Cima, que, segundo os registros históricos, havia sido o centro de um mistério. Sinistro durante o século XIX, o casarão, uma construção imponente e desgastada pelo tempo, ficava isolado no topo de uma colina, de onde se podia ver todo o vilarejo abaixo. História que o cercava era a de uma família nobre que, após o desaparecimento misterioso do patriarca, nunca mais foi vista. Rumores indicavam que nos anos seguintes eventos inexplicáveis aconteceram na região e o casarão foi abandonado. Fui até lá com Jorge, ansioso para explorar os registros e tentar encontrar alguma explicação histórica para os acontecimentos. A cidade, com suas ruas de paralelepípedos e casas de telhado de barro, parecia tranquila demais para esconder qualquer tipo de mistério. No entanto, assim que chegamos ao casarão, a sensação de inquietação começou a crescer em meu peito. Vento não soprava, e uma sombra densa parecia emanar do casarão, como se o próprio lugar tivesse absorvido a luz do sol. O casarão, embora em ruínas, ainda exibia um certo tipo de grandeur. Durante o dia, a luz entrava timidamente pelas janelas quebradas, revelando um interior empoeirado, repleto de móveis cobertos com lençóis brancos e objetos que pareciam ter sido deixados para trás apressadamente. O cheiro de mofo era pungente. Mas o que mais me chamou a atenção foi um velho relógio de pêndulo, colocado em uma mesa no centro da sala principal. Ele estava parado, mas o som do tic-tac, embora ausente, ainda parecia preencher o espaço de maneira estranha, como se o relógio ainda estivesse vivo. Jorge parecia igualmente fascinado pelo relógio. E ao se aproximar dele, disse: "Este relógio pertenceu ao Sr. Afonso, o patriarca da família que morava aqui. Dizem que ele desapareceu no dia em que o relógio parou." Um arrepio percorreu minha espinha ao ouvir essas palavras. Mas, como bom homem de ciência, ignorei o pressentimento e continuei a exploração. Foi durante a noite que as coisas começaram a tomar um rumo mais macabro. Já estávamos cansados e decidimos dormir no casarão, esperando continuar a pesquisa no dia seguinte. Mas mal deitei-me. Algo estranho aconteceu. O som do tic-tac do relógio, que antes estava ausente, começou a preencher a sala a princípio. Pensei que fosse algum tipo de mecanismo solto, mas então percebi que não havia mais vento, e o relógio, que antes estava parado, agora estava funcionando novamente, com um som nítido e constante. Olhei para Jorge, que parecia tão perplexo quanto eu, e fomos até o relógio. Ele estava em funcionamento, como se nunca tivesse parado, embora o pêndulo balançasse com uma força que parecia anormal, mais forte do que a gravidade permitiria a Jorge. Se aproximou e tocou o vidro, tentando descobrir a causa do fenômeno. Mas ao tocá-lo, a porta da sala se fechou violentamente. O som do tic-tac aumentou, como se fosse um coração pulsando mais forte, e uma pressão no ar tornou-se insuportável. Foi quando a figura apareceu. Uma sombra escura, que parecia emanar do próprio relógio, começou a se formar no centro da sala. Não era uma figura humana, mas algo mais. Uma presença que tomava forma lentamente, uma massa de sombras que se estendia. Até o teto. Eu senti uma pressão na minha cabeça, como se algo estivesse tentando invadir minha mente, e os meus próprios pensamentos começaram a se fragmentar.
O relógio continuava a bater, cada vez mais rápido, e à medida que a sombra se aproximava, uma sensação de pavor tomou conta de mim. A figura, agora completamente formada, parecia um homem de idade avançada, mas com os olhos vazios, como se fosse feito de puro negrume o rosto, distorcido pela dor e pelo desespero, se aproximou de mim, e uma voz sussurrou em minha mente. Vocês acordaram o tempo que estava adormecido agora, ele os reclama. Em um impulso de pânico, tentei correr para a porta, mas ela estava trancada a Jorge, ao meu lado. Parecia em transe, hipnotizado pela presença ao relógio. Agora, batia tão rapidamente que o som parecia ensurdecedor. A sombra estendeu sua mão, e senti como se o ar ao redor de mim fosse puxado para dentro dela. Olhei para o relógio, que agora parecia pulsar, e em um ímpeto de desespero, agarrei o pêndulo e o puxei com toda a força. Imediatamente, a sombra se desfez e o relógio parou. Silêncio tomou conta da sala, mas ao olhar para Jorge, percebi que ele estava pálido e imóvel, como se tivesse sido consumido pela presença. Tentando acordá-lo, percebi que não havia mais tempo ao relógio. O tempo. Tudo estava perdido. Eu fui o único a sair do casarão naquela noite, mas não sou mais o mesmo. Cidade de Saco de Cima parece cada vez mais distante, e o som do tic-tac do relógio ainda ecoa em minha mente. Tempo que se foi não pode ser recuperado. E há algo que ainda está lá, esperando por aqueles que ousam mexer com o que não deve ser tocado. O relógio de pêndulo está parado, mas o que aconteceu naquela noite nunca parou. O segredo da Capela de Pedra. Chamo-me José Alves e sou natural de um pequeno vilarejo no interior de Pernambuco, chamado Barro Branco Cresci, com histórias que atravessaram gerações. Sobre o lugar onde nasci, mas foi só quando retornei à minha terra natal, após muitos anos morando em Recife, que comecei a entender o verdadeiro significado de algumas dessas lendas. O que vou contar a seguir aconteceu há cerca de 3 anos, mas ainda me acompanha como uma sombra onde quer que eu vá. Tudo começou quando decidi retornar a Barro Branco para resolver alguns assuntos de família. Minha mãe havia falecido e deixado uma pequena herança, e eu precisava organizar o terreno da propriedade. Havia uma capela no fundo da fazenda, construída de pedra calcária, abandonada há décadas. Ela sempre me intrigou, pois apesar de ser um símbolo de fé, ninguém jamais entrava ali, nem mesmo os moradores mais próximos. Na minha infância, eu escutava os mais velhos falando sobre ela, sempre em tom baixo, com receio. A capela está amaldiçoada, diziam. Quem tentar entrar à noite não voltará. Essas palavras ditas de forma tão natural pareciam mais um aviso do que uma história comum. Mas naquela época, eu não dava muita atenção quando criança. Tudo parecia mais simples e sem grandes mistérios. Mas, agora, adulto e com o peso da curiosidade, senti que precisava investigar. Passei o primeiro dia organizando o que restava da casa e, ao final da tarde, fui até a capela. O terreno ao redor estava coberto de capim seco. E a capela, embora de arquitetura simples, ainda exibia algum tipo de dignidade em sua construção. As pedras calcárias, de um tom esbranquiçado, estavam cobertas de musgo, e o local exalava uma sensação de abandono profundo. A porta de madeira estava trancada, mas havia uma pequena fresta que me permitiu espiar. Seu interior, que vi, fez meu coração acelerar. Dentro da capela, um altar simples, mas imponente, e ao lado, um objeto de aparência estranha, envolto em panos escuros. Algo em meu interior me dizia que eu deveria deixar aquele lugar em paz. Contudo, a curiosidade venceu. No dia seguinte, antes de o sol se pôr, voltei com as ferramentas necessárias para abrir a porta, como se o destino me desafiasse.
A fechadura cedeu facilmente, como se esperasse minha chegada. Entrei na capela. O interior era frio, mais do que qualquer outra parte da fazenda, e uma espessa camada de poeira cobria tudo. O altar de pedra estava ainda mais impressionante de perto, mas o que realmente me chamou a atenção foi o objeto em cima dele. Uma caixa de madeira, ornamentada com símbolos antigos e de aparência inquietante. A caixa estava trancada, mas uma corrente de ar a fez se mover ligeiramente, revelando uma inscrição que não pude entender de imediato. Parecia algo em latim, mas havia algo de errado no modo como as letras estavam dispostas, como se a própria linguagem estivesse distorcida. Algo dentro de mim me dizia para não mexer na caixa, mas eu estava absorto naquilo de alguma forma. Meu corpo agiu antes de minha mente, e eu a abri. O que encontrei lá dentro não era nada que eu esperava. Dentro da caixa havia um pequeno ícone de metal, representando uma figura humana com uma expressão de grande dor, seus olhos esculpidos de uma maneira tão vívida que pareciam vivos. Além disso, havia um pedaço de papel, desbotado pelo tempo. A primeira palavra que li foi vingança. Vingança. O papel estava coberto por símbolos que pareciam se mover ligeiramente à medida que eu olhava, como se fossem feitos de alguma substância viva. Um pavor inexplicável tomou conta de mim, como se algo estivesse me observando. Naquele momento, eu percebi que a capela não era um lugar de fé, mas de sacrifício. Algo havia sido feito ali, algo que ultrapassava os limites do que a religião poderia explicar. Antes que eu pudesse reagir, ouvi um barulho atrás de mim, um som suave, mas crescente era, como se passos de algum ser invisível se aproximassem lentamente. Olhei para a porta, mas ela estava trancada, e a luz do exterior desapareceu completamente, como se a noite tivesse caído de repente. Apesar de ser ainda tarde da tarde, o ambiente ficou pesado, e as sombras nas paredes começaram a se esticar, como se estivessem vivas, se contorcendo. O altar parecia agora exalar uma força maligna, e os símbolos no papel começaram a brilhar com uma luz própria, em uma tonalidade vermelha escura. Foi quando eu ouvi uma voz, não de uma pessoa, mas de algo que parecia se originar da própria terra. Agora que você acordou, não pode mais sair o sangue que você procurou, despertou o que estava adormecido. Adi, figura de dor esculpida na estátua, parecia ganhar vida. Seus olhos, antes inertes, agora se moviam de maneira macabra, focando-se diretamente em mim. A sensação de claustrofobia aumentava a cada segundo, e o ar se tornava irrespirável. Eu estava paralisado de medo, sem saber o que fazer. Tudo o que eu podia ouvir eram os passos, agora cada vez mais nítidos, ecoando dentro da capela. Corri em direção à porta, mas ao tocá-la, ela estava fechada, como se nunca tivesse sido aberta. Algo me dizia que a maldição da capela estava agora sobre mim. Ao olhar para trás, vi a figura da estátua agora se mover, seus olhos fixos em mim, como se tivesse se levantado do altar. O pânico tomou conta de mim, e com todas as forças que restavam, empurrei a porta. Para minha surpresa, ela cedeu, mas não sem antes ouvir uma última palavra que ecoou na minha mente. Você vai voltar, todos voltam. Escapei da capela, mas nunca mais fui o mesmo. Desde aquele dia, ouço os passos, vejo as sombras que se esticam pela noite e sinto que há algo me observando. A capela de pedra ainda está lá, no topo da colina, esperando por quem, como eu, ousar desafiar o que deve permanecer oculto. Não importa o quanto eu tente esquecer, a lembrança do que vi me persegue. E eu sei no fundo que o mal da capela nunca me deixou. Se alguém ainda for a Barro Branco, que tome cuidado. O segredo da capela não se esconde na história. Ele está esperando silencioso, como a terra sob os pés, por aqueles que ousam desvendar o que não deve ser tocado.
O mistério da pedra do coração. Meu nome é Júlio César Moreira e até hoje não consigo compreender o que vivi naquela remota aldeia no interior da Bahia, chamada Barra do Sol, a história que vou contar, embora pareça fantástica e inverossímil. Aconteceu comigo, e se alguém ousar duvidar de minhas palavras, o peso daquilo que vivi ainda me assombra a cada noite. Não sou um homem supersticioso, mas depois daquela experiência sou incapaz de negar que há coisas que vão além do entendimento humano. Tudo começou quando fui chamado à Barra do Sol para estudar um antigo artefato encontrado em uma escavação na região. Como arqueólogo, meu trabalho é desvendar os segredos que o tempo e a terra escondem. Um homem local, o Ar Francisco, tinha encontrado uma estranha pedra com inscrições desconhecidas. Enquanto cavava um poço em sua propriedade, ele sabia da minha experiência e me convidou para examinar o objeto. Cheguei à aldeia em uma tarde quente de verão. A poeira, levantada pela brisa quente, parecia fazer o ar mais denso, e as casas simples, com telhados de barro e madeira, pareciam estar sempre à sombra de algo. O vilarejo era pequeno, com poucas pessoas andando pelas ruas, todas elas olhando com desconfiança para o forasteiro. Logo fui conduzido até a casa do Sier Francisco, onde a pedra estava guardada em uma pequena caixa de madeira. Ele me entregou o objeto com um certo receio, como se temesse que eu estivesse prestes a desencadear algo do qual ele não poderia se responsabilizar. A pedra era estranha, de um tom esverdeado e opaco, com a forma de um coração, mas não do tipo que se espera ver na natureza. As inscrições na pedra estavam dispostas em linhas circulares, como se fossem parte de um código ou de uma língua. Esquecida, o que mais me chamou a atenção, no entanto, foi a sensação que tive ao tocá-la. Não foi apenas um simples contato com a superfície fria. Foi como se a pedra estivesse pulsando levemente, como se fosse viva. Uma vibração sutil percorreu minha mão e se espalhou por meu corpo. O Dr. Francisco, percebendo minha inquietação, falou em um tom baixo e nervoso. Esta pedra tem um significado muito antigo para o povo daqui. Dizem que ela guarda um segredo, algo que pertence aos mortos, não aos vivos. Já houveram desaparecimentos. E muitos dizem que quem toca nela depois não é mais o mesmo. Naquela noite, por mais que o ceticismo me guiasse, não pude evitar o peso que a pedra me causava. Decidi passar a noite em um pequeno quarto da casa do Ser Francisco, que era simples, mas confortável. À medida que a noite se aprofundava, comecei a sentir uma estranha presença, como se alguém estivesse me observando. Os ruídos normais da casa, como o farfalhar da madeira e o vento nas janelas, começaram a se tornar mais intensos. De repente, percebi que as inscrições na pedra pareciam brilhar suavemente à luz da vela que queimava ao lado. Era um brilho fraco, mas incomum, que dançava como se vivesse sua própria vida, como se tivesse sido despertado pela minha presença. No instante seguinte, as sombras da sala começaram a se alongar de forma peculiar, como se a luz da vela fosse incapaz de iluminar os cantos mais escuros. Então, ouvi um sussurro baixinho e indistinto vindo da direção da pedra. Júlio. A voz parecia vir de longe, mas tão clara quanto se alguém estivesse em pé ao meu lado. Olhei para a pedra e, com um misto de temor e fascínio, estendi a mão para tocá-la novamente. No momento em que meus dedos entraram em contato com ela, a sala foi tomada por uma onda de frio. A luz da vela apagou instantaneamente, mergulhando. Tudo na escuridão total, mas a sensação de estar sendo observado aumentou. Agora não só pela presença invisível, mas por algo muito mais tangível, algo que se aproximava, algo que estava à espera de ser libertado. Quando finalmente consegui acender novamente a vela, algo mudou na atmosfera. A pedra estava quente ao toque e o ar estava mais denso, como se o espaço tivesse se comprimido. Naquele momento, o som de passos veio do corredor.
Eu sabia que estava sozinho na casa, mas os passos eram reais, pesados, como se alguém estivesse andando em silêncio pela casa. Levantei-me da cadeira com dificuldade, o medo me prendendo ao lugar. Quando olhei pela janela, vi uma figura parada no limite da luz da vela. Uma sombra indistinta, mas claramente humana. Seus olhos, ao se voltarem para mim, brilhavam com um tom sobrenatural. Era como se o olhar penetrasse minha alma. Você acordou o que estava adormecido, Júlio. A voz sussurrou, agora mais clara. A pedra exige um preço. Foi então que algo muito pior aconteceu. As paredes da casa começaram a se distorcer, como se o espaço em volta de mim fosse dilatado. A figura que estava na janela desapareceu. Mas agora as sombras se multiplicaram, tomando formas grotescas e distorcidas. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas uma força invisível me empurrava para o canto da sala, onde a pedra brilhava cada vez mais intensamente. A figura voltou, mas agora estava mais próxima, com os olhos brilhando como brasas. Era uma figura humana, mas com a pele cinza e olhos sem vida. Quando a figura falou, sua boca se moveu lentamente, com uma dor profunda na voz. Agora você é um de nós, o preço foi pago. No instante seguinte, a luz da vela se apagou novamente. E eu fui jogado para trás, caindo no chão com um impacto. O último que ouvi foi o som da pedra caindo de sua base, seguida de um sussurro final. Você vai voltar para nós um dia. Quando acordei, estava de volta à casa do Sr. Francisco, mas algo estava profundamente errado. O tempo parecia ter parado, e eu não conseguia mais distinguir o que era real do que não era. A pedra tinha sumido, mas a sensação de presença ainda pairava sobre mim, e algo me dizia que eu nunca poderia escapar. A verdade é que, até hoje, tenho a sensação de que estou sendo seguido a algo que foi liberado naquela noite e continua me observando, e eu sei que mais cedo ou mais tarde ele virá para me levar de volta àquela pedra, ao lugar onde o tempo não existe mais. O sussurro da caverna do vaqueiro. Chamo-me Ricardo Vasconcelos, e a história que vou contar pode parecer absurda para muitos, mas para mim, ela é a realidade mais inegável que existe. Eu sou natural de Recife, e até um tempo atrás, nunca imaginei que um simples trabalho de pesquisa sobre os antigos vaqueiros do sertão nordestino me levaria a um pesadelo do qual, se soubesse, teria fugido antes mesmo de começar. Que vivia em uma pequena localidade chamada Vila São João, no interior da Paraíba, me mudou de uma forma irreversível. Fui enviado, como parte de uma pesquisa acadêmica, para investigar a lenda de um vaqueiro, conhecido como Zé do Caldeirão, que, segundo relatos antigos, teria desaparecido misteriosamente em uma caverna nas serras da região. O que me chamava a atenção não eram apenas as histórias de seu desaparecimento, mas o fato de que, há muitos anos, alguns moradores começaram a relatar sons estranhos vindos da caverna durante as noites mais escuras, como se o vaqueiro e outros espíritos do passado ainda habitassem aquelas pedras. Muitos afirmavam que quem se aproximasse de noite jamais voltava. Acredito que a razão pela qual fui escolhido para investigar isso foi o meu ceticismo. Eu nunca acreditei em assombrações ou em relatos místicos, e estava certo de que minha pesquisa seria apenas mais uma sobre as lendas da região. Ao chegar na Vila São João, fui recebido com olhares desconfiados e poucas palavras. Todos pareciam entender que eu estava ali para desmistificar uma história que, para eles, era muito real. Não se aproxime da caverna à noite. Foi o único conselho que os moradores me deram, embora o medo estivesse no ar e todos parecessem evitar falar sobre o assunto. Eu estava determinado a seguir com minha pesquisa.
Caverna ficava a algumas horas de caminhada da vila, no topo de uma montanha. Quando cheguei à entrada da caverna, senti uma estranha pressão no ar, como se algo invisível estivesse me observando. A entrada era baixa, coberta por vegetação densa, e o som de pássaros e do vento desapareceu. Assim que entrei no túnel à medida que me aprofundava, a sensação de claustrofobia aumentava. O túnel, embora natural, parecia ter sido moldado por mãos humanas. As paredes estavam cobertas de inscrições antigas e o cheiro de terra úmida preenchia o espaço. Enquanto explorava a caverna, encontrei um objeto que, à primeira vista, me pareceu apenas uma pedra comum. Mas quando a toquei, percebi que não era ela, tinha um formato arredondado, mas suas superfícies eram irregulares, como se tivesse sido desgastada ao longo de séculos. Curioso, a examinei mais de perto e encontrei, em uma das faces, uma inscrição que parecia mais uma língua perdida, uma escrita que jamais havia visto. Quando tentei ler em voz alta, algo dentro de mim me alertou para o perigo. Uma sensação de frio tomou conta do meu corpo e eu comecei a ouvir algo, um sussurro, como se alguém estivesse falando muito baixo, mas próximo o suficiente para que eu pudesse entender. "Não acorde o guardião", dizia a voz, com uma intensidade crescente. Antes que eu pudesse reagir, a terra sob meus pés vibrou, como se algo estivesse se movendo nas profundezas da caverna. O som de passos pesados, ecoando nas paredes de pedra, me fez gelar. Olhei ao redor, mas não havia nada além da escuridão. No entanto, os passos continuaram, eles estavam cada vez mais próximos e uma sensação de pavor tomou conta de mim. A voz sussurrava novamente, mais clara agora. "Ele está vindo." Sem pensar, corri para a entrada da caverna, mas algo parecia me impedir de avançar. Escuridão ao meu redor se tornou mais espessa, como se a própria caverna estivesse engolindo a luz de minha lanterna. Eu tropecei, caindo no chão, e quando me levantei, vi, à distância, uma figura humana. Era alta, com uma capa escura, que se movia como se fosse parte da própria sombra. Eu não conseguia distinguir seus traços, mas sabia que não deveria olhar para ela por mais tempo. Um terror indescritível tomou conta de mim. A figura avançou na minha direção e os passos pesados ecoaram ainda mais intensamente. Eu queria gritar, mas não consegui. O sussurro se transformou em uma voz gutural que parecia vir de todos os lados. "Agora você despertou o guardião do vaqueiro", disse a voz. "Agora você é parte da caverna." Eu não sei o que aconteceu depois. A última coisa que lembro foi de uma sensação de vertigem, como se o chão sob meus pés tivesse se aberto. Eu caí e a escuridão me envolveu por completo. Acordei na manhã seguinte, na entrada da caverna, com a lanterna apagada e a pedra estranha ao meu lado. O sol começava a se levantar, mas o peso do que eu havia vivido não me deixava em paz. Algo na caverna ainda me observava, e eu sabia que não poderia mais ignorar o que acontecera. Os moradores da vila nunca mais falaram comigo sobre o guardião ou o vaqueiro, mas eu sabia, no fundo, que a caverna estava longe de ser um simples local de história. A presença que lá habita continua viva, esperando que alguém mais ouse despertá-la. Desde aquele dia, o sussurro nunca deixou minha mente. A voz que ouvi na caverna parece me seguir aonde quer que eu vá, lembrando-me constantemente de que, em algum lugar entre a escuridão e a terra, o guardião do vaqueiro ainda espera.